Em uma certa manhã, João D. escuta a campainha de sua casa. Era um oficial de justiça acompanhado da polícia. João D. não tinha cometido nenhuma fraude. Ele não deixou de pagar impostos, nem tampouco roubou um banco. João D. é um proprietário de indústria metal-mecânica. Ele projetou, fabricou e vendeu uma máquina. Esta máquina. Tal máquina não era segura, não estava de acordo com a NR12 e não possuía marcação CE. Enquanto operava esta máquina, Pedro se acidentou seriamente. Então, o poder público interditou a máquina que estava na empresa onde Pedro trabalhava. Parada de produção, queda de faturamento, redução nos lucros. E, além disso, o mais importante, Pedro adquiriu uma deficiência física permanente. Pedro e seu chefe resolveram processar João D. para obter compensações por danos físicos e materiais. O caso foi parar na imprensa. As consequências: reputação comprometida, perda de clientes, queda nas vendas. O caso de João D. definitivamente não é um caso isolado. Todo ano, aproximadamente 270 milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem sérios danos devido a falhas de equipamentos e máquinas. Máquinas como aquela fabricada por João D. De modo que é preciso evitar perigos que possam colocar em risco partes do corpo ou até mesmo a vida de seus colaboradores. A Siemens pode ajudá-lo a construir máquinas seguras. Nos próximos minutos, por meio de uma visão geral a respeito das medidas necessárias e, posteriormente, com nossos especialistas, que irão transmitir seu conhecimento, seja através de workshops ou oferecendo consultoria. Para que, com sólido conhecimento e medidas apropriadas, você possa obter significantes melhorias e, além disso, demonstrar responsabilidade cooperativa para com seus colaboradores. Todas as medidas necessárias são derivadas de disposições legais. Para máquinas comercializadas na Comunidade Europeia, aplica-se a Diretiva de Máquinas 206/42/EC. Em ambientes industriais em território brasileiro, aplica-se a NR12. Assim como a Diretiva de Máquinas, a NR12 descreve requisitos para o projeto e construção de máquinas seguras. Uma vez provado que sua máquina atende aos requisitos, torna-se possível adicionar a marcação CE, caso venha a exportá-la para a Europa ou simplesmente fornecê-la localmente. Todo este processo, que visa tornar uma máquina segura, consiste em 3 etapas: apreciação de risco, redução de risco, verificação. Apreciação de risco. Nesta etapa, você deve identificar e avaliar todos os perigos originados pela máquina. Primeiro, identificar sistematicamente todos os riscos razoavelmente previsíveis que possam ser originados pela máquina, por exemplo, corte ou esmagamento de membros. Considere todas as fases do ciclo de vida de uma máquina, tais como as fases de comissionamento e manutenção, e considere também os modos de operação, por exemplo, automático ou modo ajuste. Em seguida, avalie o risco em função da probabilidade da ocorrência e a gravidade dos danos potenciais. O resultado desta análise nos aponta o risco original relacionado ao perigo identificado. Você deverá reduzir o risco original a um nível residual aceitável por meio de medidas adequadas. Isto será feito na etapa de redução de risco. Para reduzir o risco, você deverá adotar a metodologia apresentada pela norma ISO 12100, representada por 3 níveis. Neste método, a opção prioritária é sempre a do uso de medidas inerentes ao projeto. Se considerarmos nosso exemplo de máquina, isto significaria enclausurá-la por meio de proteções fixas ou móveis,
como forma de proteger o operador. Entretanto, ao abrir uma dessas portas sem que a máquina esteja parada, o operador se expõe a um risco residual que ainda não é aceitável. Se a construção de uma máquina por si só não reduz os riscos a níveis aceitáveis, conforme a metodologia definida pela ISO 12100, você deverá implementar medidas técnicas adicionais. Aqui em nossa máquina, a instalação de uma chave que monitore a posição de uma porta seria uma possível medida técnica. Associada a uma unidade de avaliação e 2 atuadores, a abertura desta porta levará a máquina a um estado seguro. Através de um dispositivo de comando de emergência adicional, o operador poderá ainda desligar a máquina em caso de perigo. Então, através de uma nova avaliação, constatamos que, com estas 2 medidas de segurança, o risco original foi reduzido ao nível residual aceitável. De acordo com a ISO 12100, neste caso, medidas adicionais não são mais necessárias. De qualquer modo, a Siemens recomenda que você forneça informações aos usuários sobre os riscos adicionais. Em nosso exemplo, existem ainda 2 riscos residuais: peças quentes que podem provocar uma queimadura e resíduos que podem penetrar em nossa pele. Por meio de avisos de alerta fixados à máquina, você orienta a todos quanto ao uso obrigatório de EPIs. Adicionalmente, em função da avaliação dos riscos, você deve determinar um nível de confiabilidade para o sistema. Para tal, você pode aplicar 2 normas distintas. A norma ISO 13849, parte 1, define níveis de performance, PL, graduados de A a E. A norma IEC 62061 faz o mesmo, porém adota o termo nível de integridade de segurança, graduado em níveis SIL 1, SIL 2 e SIL 3. Aqui, para ilustrar, mostramos uma comparação gráfica entre as graduações para 4 diferentes níveis de risco. Para a porta de proteção da nossa máquina, consideraríamos o nível de performance, PL-D, conforme ISO 13849, parte 1, ou SIL 2, conforme IEC 62061. Baseado neste nível de confiabilidade, selecione os componentes que irá utilizar para implementar suas funções de segurança. Para isto, a Siemens oferece uma extensa lista de produtos certificados como sensores, unidades de avaliação e atuadores. Agora verifique se as funções de segurança que você desenvolveu em conformidade com as normas atendem os requisitos definidos pela apreciação de riscos. A Siemens pode lhe auxiliar através da ferramenta Safety Evaluation Tool. Com esta ferramenta disponível gratuitamente na internet, você pode verificar se suas funções de segurança de fato atingiram um nível de confiabilidade determinado. Conheça mais sobre esta ferramenta certificada pela TÜV em www.siemens.com Safety Evaluation Tool. Agora vamos retornar para a terceira etapa do nosso processo. Após a apreciação de risco e redução de risco, vamos agora para a verificação. Nesta etapa, você deve checar e documentar todas as medidas e resultados, para então declarar conformidade com a NR12 ou, eventualmente, a diretiva europeia. Uma parte desta terceira etapa chama-se validação. Validação significa gerar evidências de que todos os requisitos de segurança foram atendidos. Para tal, você deve verificar, com a ajuda de análises e testes, que todas as especificações de segurança foram cumpridas. Você deve documentar de forma clara todos os resultados desta validação, bem como todos os passos do processo de redução de riscos. Você pode utilizar algumas normas como guia para gerar tal documentação. Finalmente, preencha o certificado de conformidade, obrigatório para a Europa ou, no caso do Brasil,
recolha a ART como prova de sua responsabilidade técnica. Declarações de conformidade devem acompanhar cada máquina fornecida. Agora temos todas as condições para que você mesmo adicione a marcação CE em sua máquina. No caso do Brasil, são utilizados diferentes sistemas para avaliação da conformidade, assim como a verificação de responsabilidade técnica. Para auxiliá-lo na compreensão disto, a Siemens oferece workshops sobre segurança, assessoria e consultoria para a realização de análises de risco, exemplos de aplicação disponíveis na internet e serviços de campo. Siemens, o modo mais fácil e rápido de tornar máquinas seguras.